Olá, nós vamos começar o nosso curso de Excel e aqui nós vamos trabalhar com o Excel exatamente com as versões que são mais cobradas em prova. Então nós vamos dar uma olhada na versão 2003, 2007 e 2010. Nós vamos trabalhar um mix aqui dessas versões. Como vocês sabem dos outros cursos, sou o professor Maurício Francischini, está aí na tela o meu contato, que é o e-mail, então, que vocês podem entrar em contato através deste e-mail, profmaldua@gmail.com. Muito bem, vamos então começando e nós vamos falar sobre os conceitos básicos de Excel e aí nós vamos introduzindo mais adiante os conceitos que são de cálculos. Para começar, o Excel é um software de planilhas eletrônicas. Software de planilhas eletrônicas são softwares que trabalham com cálculos. E aí nós vamos ter vários tipos de cálculos, como já caiu em prova, a respeito do conceito do software Excel. O Excel faz cálculos de aritmética, ou seja, cálculos aritméticos, a matemática básica, cálculos trigonométricos, que aí a gente vai falar de seno, cosseno, isso aí não cai tanto em prova, mas é um conceito de que ele faz cálculos trigonométricos. Nós não vamos falar sobre funções trigonométricas porque não caem. Ele faz cálculos financeiros, estatísticos, cálculos de data, você vai trabalhar com a data, ele traz a data de hoje, a diferença entre uma data e outra, qual o horário atual, então ele trabalha com essas fórmulas e trabalha também com, falamos então cálculo estatístico, mas também cálculos de bancos de dados, ele trabalha com bancos de dados, consegue, por exemplo, classificar células, consegue ordenar células, filtrar células e assim por diante. Então esse é o Excel. Agora, dentro dos conceitos básicos de Excel, nós vamos trabalhar aqui construindo a base, falando sobre o primeiro conceito que nós temos lá na tela. Olha então, lá na tela nós temos aí o conceito de células. Joga lá na tela então, nós temos o conceito de células. O que é a célula? A célula é a parte básica, é o tijolinho que você constrói a sua planilha, é a interseção entre coluna e linha, entre linha e coluna. E dentro da célula, nós vamos ter aqui uma representação. Para a gente falar das células, cada célula tem uma representação, é a maneira como você referencia uma célula. E aí nós vamos ter a letra para representar a coluna. Então, quando eu tenho aqui uma letra, está falando da coluna. E quando eu tenho número, está falando da linha. Coluna e linha. Então, essa aí é a representação de uma célula. Mas nós temos aqui, lá no próprio software, no Excel, nós temos aí a visualização. Essa é a célula A1 que está selecionada. A célula A1, nós temos aí a coluna A e a linha 1 que se encontraram e formaram então esta célula, que é a célula A1. Está aqui na caixa de nomes de células, Essa aqui é a caixa de nome da célula. Você tem como saber qual célula é essa por meio então da célula A1 ali. Muito bem, quando a gente olha para uma célula, a gente vê o resultado de alguma coisa. Você está vendo aí o número 4? Na célula E2. Então, olha só, célula E2. Esse é o número 4, o valor 4. Mas será que foi digitado o número 4 aí nessa célula E2? Não. Como é que eu sei? Ao olhar para a barra de fórmulas, eu tenho o real conteúdo daquela célula. Então, quando você quer saber o real conteúdo de uma célula, você olha para a barra de fórmulas. Inclusive, é possível você inserir fórmulas exatamente aqui na barra de fórmulas ou na própria célula. Agora, quando você olha para a célula, você vê então o resultado dela. E o que é a planilha? Então, nós falamos da célula, mas e a planilha? A planilha é uma tabela com várias células. E lá no Excel, nós temos aqui várias planilhas em um só arquivo. E se eu quiser inserir uma nova planilha, eu clico aqui, ele insere então uma nova planilha. Então eu posso ter diversas planilhas em um só arquivo. E o que é o arquivo do Excel? Ele é chamado de pasta de trabalho. No Excel, o arquivo
porque a gente trabalha com ele, se chama pasta de trabalho. É um documento com várias planilhas. Então nós vemos aí, né, como nós vimos, ó, várias planilhas em um mesmo arquivo. E o detalhe é que quando você salva todo o documento, ou seja, quando você salva a pasta de trabalho, você salva todas as planilhas. Então olha aqui para mim, você não precisa ficar salvando planilha por planilha quando você faz uma alteração na planilha. Você salva uma única vez todo o arquivo, toda a pasta de trabalho, e você terá salvo todos os arquivos todas as planilhas daquele arquivo, ok? Lá na tela mais uma vez. Quando a gente trabalha com Excel, olha lá para mim na tela. Então o que nós temos lá no Excel? Nós temos os intervalos. E os intervalos são conjuntos de células. Os intervalos, eles são um conjunto de células e eles podem ser contínuos de mesma coluna. É um tipo de intervalo. Repare que o intervalo contínuo de mesma coluna é representado por duas células. Nesse caso aqui, A1, 2 pontos, A3. Esse 2 pontos está então separando essas duas células porque ele está dizendo o intervalo é de A1 até A3. Então eu tenho neste intervalo as células A1, A2 e A3.